Olá, seja muito bem-vindo ao Clube Criativo. Eu sou a Ju Paglione e hoje eu vou te ensinar a fazer uma barra de calça jeans original. Então vem comigo. Então, para a gente começar, você vai marcar o tanto que precisa fazer de barra no seu cliente, tá? Então aqui a gente vai dobrar para tirar esse excesso aqui, ó, essa sobra de tecido. Você vai acertando, jogando ela para baixo. E a maneira correta de verificar o comprimento, vira de costa, é você deixar aqui a calça bem rente ao calcanhar. Lembrando que o cliente sempre tem que estar descalço, tá? E aí você vai alfinetar. E eu costumo medir uma perna pela outra, então eu faço essa marcação só em uma barra e aí pelas medidas eu vou e altero a outra. Então essa é a maneira correta de você marcar a barra no corpo do seu cliente. Depois da barra marcada, a gente vai para a mesa e aí você vai medir quantos centímetros a gente vai tirar da barra. É importante você deixar já no comprimento que a gente marcou, tá? Não precisa deixar a margem de costura nada. Então aqui no caso eu vou tirar 9 centímetros de barra. Então você confere, ó, a barra toda para ver se não tá dando divergência de um lado para o outro. Tá? Então, ó, toda a barra ficou com 9 centímetros e é aqui que a gente vai cortar. Então, você pode tirar os alfinetes. Alinhar a calça. E aí, a gente vai marcar e cortar nos 9 centímetros. E aí você vai repetir o mesmo processo na outra perna. Para conferir com a outra perna, eu gosto sempre de dobrar e aí você vai alinhar direitinho o comprimento aqui a partir do gancho. Vai deixar o cos bem certinho para que as duas barras fiquem na mesma altura. E aí a gente vai conferir lá embaixo se tá tudo ok. Tudo do mesmo tamanho. Deu os mesmos 9 centímetros, então agora a gente pode cortar. Então agora eu vou reservar a calça e vou vir com a barra. Na minha barra, como eu vou utilizar a barra original que veio dela, então é importante eu deixar uma margem de costura de pelo menos 1 centímetro aqui. Eu gosto de marcar nessa hora do avesso. Você pode já cortar direto ou riscar, tá? Nesse caso a gente vai riscar a volta toda. Essa parte a gente não corta dobrado, tá? Então você vai abrindo e vai deixando essa margem por toda a volta. Agora a gente vai cortar. E abrir essa costurinha aqui, ó. Então toda essa costura de pesponto a gente vai desmanchar agora. Então, depois de desmanchar a sua barra, você vai verificar qual lado que ela encaixa. Então, essa barra é dessa perna de cima. E aí, a gente vai virar direito com direito, posicionando sempre a costura bem alinhadinha, bem certinha. E nós vamos alfinetar toda essa volta, tendo esse cuidado de bater as costuras. E agora lá na máquina a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, bem rente a esse sinalzinho de onde a gente tirou a linha de pesponto que estava na barra original. Agora aqui na máquina eu vou fazer 2 ajustes importantes para facilitar minha costura. Primeira coisa, eu vou trocar o calcador universal pelo calcador de zíper comum, que vai facilitar na hora de costurar,
e deixar a costurinha muito mais rente de onde eu preciso. Então eu vou vir aqui e eu vou trocar. E o segundo passo é eu tirar o braço. E aí eu deixo a passagem livre para girar minha calça. Aqui eu consigo vestir a calça, o que já ajuda bastante a dar uma costura, um acabamento mais bonito. E com o calcador de zíper comum eu consigo deixar essa costura bem rente de onde eu preciso. Então agora é só a gente costurar. Então, depois da barra costurada, o que a gente vai fazer? Esse excesso, essa margem de 1 centímetro, ela vai ficar dentro da minha barra. E aí nós vamos dobrar, embutir ela na calça e aqui a gente vai passar de novo a costurinha de pesponto para finalizar. O que eu costumo fazer? Arrancar um pouquinho o excesso desses encontros aqui, ó, para a hora que a gente virar, ele não ficar muito grosso. Então aqui a gente pode dar uma cortadinha para que não fique muito tecido nessa parte na hora que a gente dobrar. E agora a gente embute toda essa parte e costura, passando a linha de pesponto onde a gente já tem a marquinha da costura. Agora aqui na máquina eu fiz duas alterações. Eu voltei o calcador universal para eu centralizar a costura agora, ele dá mais estabilidade. E aqui, como eu não tinha a linha de pesponto igual a da calça e eu tinha uma linha comum que a cor deu certa, aqui na agulha eu passei 2 linhas para ela ficar reforçada. Então aí você consegue, em questão de espessura e reforço, o mesmo efeito de uma linha de pesponto, tá? Então embaixo linha comum e em cima a linha comum também, mas eu passei 2. Uma eu coloquei na bobina e a outra no carretel comum, tá? E aí você faz a passagem igualzinho. E aí aqui a gente vai encaixar de novo da mesma forma. Ó, então essa é a nossa barra pronta, lado de dentro, lado de fora. E assim você tem uma barra de calça jeans original. E essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir e comentar. E para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.